Glória a Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Vou achar aqui, irmãos, já passo para os irmãos. Glória a Deus. Livro de Daniel, irmãos, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Glória a Jesus. Bendito Senhor. Daniel, capítulo 3, nessa Bíblia, página 1050. Glória a Deus. Rei da glória. Se todos acharam, irmãos, fazemos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O textuário diz: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então juntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti,
A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que a levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficas sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sob maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os profetas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito o decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, uma leitura extensa, mas tão benéfica para a nossa alma. Glória ao Senhor. Porque aprendemos com a história, aprendemos na leitura, vimos o poder do Senhor, do início ao fim. Glória ao Senhor. E ainda que é feito um plano pelo inimigo na vida do servo e da serva de Deus, nós vemos que mesmo no plano do adversário, o Senhor faz uma obra, e através dessa obra
muitos são convertidos e muitos enxergam a benção do Senhor sobre a vida daqueles que o servem e o temem. Glória ao Senhor. Aquele que, glória a Deus, que às vezes não entende, irmãos, porque aqui é uma palavra de fé, é uma palavra que é sim ou não. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, fornalha 7 vezes mais quente. Glória a Deus. Estátua de ouro está colocada aqui. Toda vez que você escutar, eu vou te dar uma chance de você se prostrar perante a estátua para mim não te colocar no fogo. Porque já me falaram que vocês não se prostraram diante da minha estátua. Negaram aquilo que eu fiz de bom grado para vocês. Por causa que você não serve o meu Deus. Então eu vou te dar uma chance agora. Vai tocar todo o som de música, vocês vão olhar a estátua e vai se prostrar. Glória ao Senhor. E aqueles, irmãos, que temem ao Senhor e não temem a sua vida, que temem ao Senhor e não temem, glória ao Senhor, essa carne, porque aqui tombará de um jeito ou de outro, mas a vida eterna não. Glória a Deus. A vida eterna ela não vai tombar. A vida eterna, irmãos, glória ao Senhor, ela não vai ser uma escolha, glória ao Senhor, de sim ou não, vai existir ou não vai existir, não. A vida eterna, ela existe, irmãos, e ela é verdadeira. E ela, glória ao Senhor, perdurará para sempre. Glória a Deus. Não vai ter uma outra chance, não. Vamos falar que eu não obedeço ao Senhor, ou eu que estou já dentro, glória ao Senhor, faço as coisas da minha maneira, faço do meu jeito, não quero os moldes do Senhor na minha vida. Irmãos, não vai ter uma repescagem. Glória a Deus. Não vai ter depois de 500 anos, 1000 anos que acabar tudo isso aqui. Não, mas peraí, vamos ver quem que não se enquadrou, quem estava na graça, glória ao Senhor, e não conseguiu se adequar nos processos do Senhor, não conseguiu se equilibrar para voltar. Vamos lá fazer uma repescagem para voltar aqui, glória ao Senhor, e trazer de volta. Não, irmãos. Glória a Deus. Da mesma forma que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram uma oportunidade de falar assim, vou me prostrar Glória a Deus. ou não. Rei, não é o caso de eu te responder sobre este negócio. O meu Deus me livrará do forno de fogo ardente e das tuas mãos. Glória ao Senhor. Aleluia. Isso é fé, irmãos. Eles não sabiam o que ia acontecer. Você acha que os irmãos já sabiam assim, ó, que eles iam ser lançados lá e que eles não iam perecer? Não, às vezes eles já estavam assim, ó, se for para nossa carne derreter nesse fogo, vai ser derretida, glória ao Senhor, mas a minha alma vai ser salva, porque eu não prostrei perante o adversário. Na palavra fala, e por que tudo isso, glória ao Senhor? Porque na palavra fala assim, ó, só a teu Deus adorarás. Glória ao Senhor. Você não adora ninguém se não for o Senhor. Nenhuma estátua. Está escrito também lá, glória ao Senhor. Aleluia. Isaías, salvo o erro. Glória a Deus. Que muita gente tropeça, irmãos. Ah, porque Maria. Ah, porque eles inventam um nome, irmãos, daqui da terra mesmo, que Aparecida é isso. E a gente tem que falar a verdade, irmãos. A verdade seja dita. Está escrito em Isaías assim, irmãos, que seria a mesma coisa de você cortar uma árvore. Metade da árvore você coloca no fogo para cozinhar. A outra metade você faz uma cadeira e fala assim, ó cadeira, agora você é meu Deus. Agora eu te adoro. Está escrito na palavra, irmãos. Não é o pregador que está falando. Não é ninguém que inventou. Então aquele que adora ídolo, aquele que adora um santo, aquele que adora a imagem que quiser chamar, glória ao Senhor, a palavra vos condena. Não é religião, não é ser crente, não é ser cristão, não é isso. Pode procurar no livro de Isaías, eu não vou saber o capítulo, mas você vai ler e você vai cair nessa parte, glória ao Senhor. Você vai cortar uma árvore e vai fazer uma cadeira e vai adorar, seria a mesma coisa. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. E te diz o Senhor, irmãos. Aleluia, glória ao Senhor. Não é todo convite que você tem que aceitar. Não é todo lugar que te cabe. Não é todo lugar que você vai, glória ao Senhor. Quem garante que no meio de todo esse povo que foi chamado aqui, irmãos, sátrapas,
os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais, todos os governadores. Quem garante que não tinha um daqui do meio que temia o Senhor? Mas que por conta do meio, sentou na roda dos escarnecedores. A hora que tocou a música, todo mundo olhou para a estátua e já começou a fazer um sinal para postar. E ele ficou ali no meio. O que eu faço? Já tinha um edito. O fogo enxergando, o fogo corroendo lá. E agora se ajoelhou e errou. Se ajoelhou e pecou. Por ter ido com a multidão. Por ter ido por um convite. Glória ao Senhor, que não é guiado ao Senhor. Se você recebe um convite dentro da tua casa, glória ao Senhor, toca uma mensagem no telefone, toca uma ligação dentro da tua casa e você não sente, você gela, algo está te falando não vai, e você fala assim, não, mas eu tenho uma obrigação, mas eu tenho essa pessoa, não, eu preciso ir, glória ao Senhor, te diz o Senhor, não vá, glória ao Senhor, sou eu que já estou alertando. Às vezes você vai lá para cumprir alguma coisa, às vezes você vai lá, glória ao Senhor, porque para agradar alguém, glória ao Senhor, e você fica coagido, você fica coagida. Às vezes vai preparar um prato, glória ao Senhor, que você vai ficar na situação desse povo aqui, ou você erra, ou você serve ao Senhor. Glória a Deus. Nesse caso, irmãos, aqui nós não vamos ter nenhuma fornalha de fogo ardente. Nesse caso, nós vamos ser taxados do quê? Ignorante, chatos, mudamos o nosso jeito de ser. O que tem? Que mal tem? Quem que você se transformou? Para que tudo isso? Glória ao Senhor. E dentro de você sofrendo, dentro de você chorando, dentro de você apertado, dentro de você falando, Senhor, tem misericórdia de mim, me cobre com o teu sangue, glória ao Senhor, porque não é todo ambiente, irmãos, que nós devemos estar, não é todo ambiente, glória ao Senhor, que nós temos que colocar o nosso pé. O Senhor deu na oração, irmãos, junto de cada um há um anjo que anda junto contigo, e vai ter lugar, glória ao Senhor, que ele vai temer, irmãos, mas ele vai falar assim, ó, glória ao Senhor, daqui para frente eu não posso entrar. Eu vou te esperar aqui, glória ao Senhor. Às vezes você vai escutar, às vezes você não vai escutar, mas ele vai chegar em certas portas que se você não tiver o temor, glória ao Senhor, o discernimento do Senhor, você vai chegar na porta, ele vai falar, até aqui eu vou te esperar. Daqui para frente eu não entro, glória ao Senhor. Daqui para frente não me cabe. Daqui para frente pertence ao adversário. Daqui para frente é muita guerra e eu estou sozinho contigo aqui. Irmãos, agora pense, se o anjo do Senhor dos céus não entra no ambiente, como que esse corpo de carne vai entrar sozinho, irmãos? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. E tem aqueles, irmãos, que ele se incomoda com a vida do outro. Glória a Deus. Estava todo mundo reunido, todo mundo tinha prostrado. Glória ao Senhor. Todo mundo já tinha adorado a estátua. Não. Um já ficou olhando lá de canto, lá, prostrou e ficou olhando lá de canto. Ó, judeu lá não se prostrou, não. Vim correndo falar para o rei. Que isso? Feriu uma autoridade da terra. Glória ao Senhor. Te diz o Senhor vai te ensinar dentro do teu coração quem são os seus e quem não são. Glória a O Deus. Senhor vai te dar um discernimento, glória ao Senhor, Glória a Deus. daquele que sorri para você e por dentro dele ele quer te corromper, ele quer te corroer, glória ao Senhor. O Senhor não é o irmão, não é alguém que vai falar assim, olha, toma cuidado com aquela lá, toma cuidado com aquele ali, glória ao Senhor. Ninguém vai fazer isso, é o Senhor que vai dar o discernimento, glória ao Senhor. Você vai olhar, a pessoa vai sorrir, você vai falar assim, que coisa estranha, essa pessoa me trata bem, essa pessoa me olha, essa pessoa, glória ao Senhor, sorri para mim, às vezes faz até alguma coisa benéfica para mim, mas eu não consigo ter uma comunhão com ele, eu não consigo ter uma comunhão com ela, glória ao Senhor, é o Senhor te dando discernimento, sabe por quê? Porque na primeira oportunidade ela vai te apontar para o adversário te enxergar, na primeira oportunidade ela vai apontar, glória ao Senhor, se ela tiver oportunidade, Senhor, tu vai salvar ela, tu vai salvar ele, glória ao Senhor, olha o que ele fez, olha o que ela faz, glória ao Senhor, olha como que ele está na tua presença, olha como ela está, glória ao Senhor, aleluia, irmãos, tem gente que ora assim,
Aleluia. Glória a Te Deus. diz o Senhor, se for para orar pelo teu irmão, pela tua irmã, dessa forma, não ore. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você vai orar pelo teu irmão, pela tua irmã, pedindo misericórdia minha na vida dele. Senhor, cubra ele com o teu sangue, cubra ela com o teu sangue. Glória ao Senhor. Seja na vida dela, ajuda ela. Senhor, aparece para ela, ama ela, Senhor. Dê carinho, dê comunhão, abraça a alma dela. Aleluia. Eu não quero ninguém orando para apontar o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Senão, que diferença que faz você desse aqui, que falou, ó rei, tem um grupo de judeu aí que não está fazendo aquilo que você mandou. Glória a Deus. Glória a Deus. Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Chama esse povo aqui. Chama esses que não adoraram a estátua que eu mandei construir. Fiz uma estátua de ouro Glória a reluzente. Deus. Aleluia. Dei um decreto, falei a todos os povos que pertencem ao meu reinado, tem que fazer. Chama esse povo aqui que está me afrontando. Isso é uma afronta, glória ao Senhor. Aleluia. Chamou os três, Glória irmão. a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E na visão da palavra, irmãos, postura de servo de Deus. Glória ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque tem certas coisas que você não consegue fugir também. Vai guarda para buscar. Vai mais outras pessoas para ser o guarda-costa. Vai empurrado, vai apanhar. Você vai morrer de qualquer maneira. Glória a Deus. Mas o Senhor queria fazer uma obra naquele dia. Chegaram os três na postura, irmãos. De servo de Deus. No silêncio. Quieto. Então, rei, são esses aí que não se é prostrado diante da estátua. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vocês não viram o decreto? Sadraque, Mesaque e Abednego. Santo Deus. Vocês estão querendo me denegrir a minha imagem perante todo o povo, porque todo o povo se prostrou diante da estátua. Vocês precisam fazer igual, como é que fica? É um decreto real. Então toda vez que você escutar um barulho, vocês se prostram. Olha a estátua. Que o teu rei mandou. Glória ao Senhor. Te diz o Senhor, não tenha medo de enfrentar o teu inimigo, porque eu colocarei palavras certas na tua boca. Glória a Deus. Porque você vai ferir o teu adversário, glória ao Senhor, com as palavras que eu vou colocar na tua boca. Não precisa pensar muito, glória ao Senhor. Só fica na comunhão comigo que eu vou te tomar, glória ao Senhor, para você advertir o adversário, glória ao Senhor. Aleluia. Quando o rei foi dar ordem, irmãos, aleluia, que ele falou assim, é de propósito que faz isso? Não é necessário nós responder, ó rei, sobre esse negócio. Mas o nosso Deus vai nos livrar do fogo e das tuas mãos. Irmãos, na cabeça deles era de uma coisa ou de outra. Não era assim, eu vou sair de lá vivo. Se saísse, glória a Deus, na cabeça deles é assim. De qualquer maneira, se eu entrar lá e o Senhor me recolher, se esse corpo tombar e eu falecer dentro do fogo, eu estou com o meu Senhor. Glória ao Senhor. Eu estou com o meu Deus, glória ao Senhor. E eu estarei livre também do rei. De qualquer maneira, glória ao Senhor. O Senhor ia fazer uma obra com eles, irmãos. Só que o Senhor queria usar como exemplo para todo aquele povo. Estava reunido, irmãos, províncias, governadores, juízes, o povo, a população própria daquele reinado estava ali assistindo aquilo. E o Senhor não perde uma oportunidade de mostrar o poder dele, irmãos. O Senhor não perde uma oportunidade de usar de um servo e de uma serva de Deus que está preparado para aquilo. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor, como o Senhor deu na oração, irmãos. Pede para o Senhor, glória ao Senhor, pede consagração, se consagra, pede para o Senhor ferramenta, irmãos, glória ao Senhor, porque é dolorido, às vezes dá medo, irmãos, glória ao Senhor, mas o Senhor te diz, você vai entrar e vai sair, glória ao Senhor, e nada vai te acontecer, glória ao Senhor, aleluia, Jesus. O rei se irou e mudou o seu semblante com aqueles três irmãos. O que é isso, irmãos? O inimigo se apoderou dele, falou, agora é a hora, vocês vão ver. Fica servindo a Deus, que agora tudo vai passar vergonha. E o inimigo pensando que o Senhor também passaria vergonha com os dele, irmãos. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Tomou o rei e falou assim, aqueça 7 vezes mais o fogo.
Irmãos, aqueles que foram colocar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram. Só quem foi colocar, glória ao Senhor, nem chegou lá dentro. Chegaram perto da boca da fornalha, quando colocou, já morreram. Pelo calor, está escrito na palavra, irmãos. Glória ao Senhor, nem tocou música, não precisou mais nada. O rei, tomado pelo adversário, joga lá dentro. Glória ao Senhor, aleluia. Se você tiver fé, irmãos, nesta noite, glória ao Senhor, eu não sei o processo de ninguém, glória ao Senhor, eu não sei quem está lá dentro da fornalha já, ou quem ainda vai entrar por estes dias, mas te diz o Senhor, se você tiver fé, tiver discernimento, glória ao Senhor, você vai entrar, eu vou passear junto contigo dentro da tua prova, e nós vamos sair de lá, que nem o fio da tua cabeça vai ser queimado, nem o cheiro de fumaça vai estar nas tuas vestimentas, nenhum dos teus entes queridos vai tombar sobre essa terra, ninguém, glória ao Senhor, pode tocar na menina dos teus olhos, porque eu sou teu Deus, você não me negou, e eu também não te negarei na frente de ninguém, usarei de ti para fazer uma grande obra entre povos e nações, entre essa obra, entre outra igreja, glória ao Senhor, não importa, o Senhor já falou, te preparas, glória ao Senhor, que eu vou usar de ti, aqui e para o outro povo também, glória ao Senhor, o que é isso? Através do teu testemunho, o Senhor vai fazer obra com outro, glória ao Senhor, não importa, irmãos, a maneira com que estás, importa o que está no teu coração, importa a tua franqueza de espírito, glória ao Senhor, para você enfrentar o adversário em numa luta, numa guerra, eu estou fraco, estou rastejando, não importa, glória ao Senhor, mas a hora que você para de frente com uma estátua de ouro, adora, nega o teu Deus, morre espiritualmente, agora em outras palavras falando, você fala, para trás de mim, Satanás, aqui é o Senhor na minha vida, eu estou fraco sim, estou rastejando sim, mas negar o nome de Deus nunca, glória ao Senhor, derruba essa carne, pode matar, se for um revólver, pode atirar, se for fogo, pode me lançar dentro, te diz o Senhor, aleluia Jesus, mas eu não morrerei, e se essa carne tombar, estarei com Cristo na glória para sempre, glória ao Senhor, aleluia Jesus, essa é a fé que o Senhor quer dentro de nós, irmãos, aleluia, essa é a fé, irmãos, que o Senhor busca de nós, glória ao Senhor, não importa a maneira, não importa a consciência, às vezes ainda falamos assim, eu não estou preparado, eu não estou totalmente equilibrado, glória ao Senhor, eu não vou, não, eu vou demorar ainda para ir, glória ao Senhor, eu preciso passar por muito processo aqui ainda, glória ao Senhor, te diz o Senhor, que é um processo maior que uma fornalha de fogo ardente, glória ao Senhor, irmão, todo o desequilíbrio da alma da pessoa, quando ela é colocada num lugar desse, ele já é sarado na hora, glória ao Senhor, já estava preparado para isso, o Senhor recolhesse ali agora, irmãos, pelo sofrimento do tombamento da carne, os anjos já estavam ali, já ia buscar, glória ao Senhor, e o rei na maldade, o adversário é sujo, irmãos, o adversário, se naquele tempo tivesse, glória ao Senhor, ia colocar uma forma de pegar fogo mais rápido, ia colocar, glória ao Senhor, alguma coisa para expandir ainda mais o fogo, já estava 7 vezes quente, falou, não tá bom, glória ao Senhor, ata eles de pano inteirinho, por quê, irmãos? Porque o tecido pega fogo rápido, porque o tecido cola na pele, queria matar ele com dor, queria matar, o adversário quer te matar com dor, o adversário quer te pegar no teu pé, glória ao Senhor, quer te dar uma flechada no coração, glória ao Senhor, mas não para te matar devagarinho, glória ao Senhor, para fazer você sofrer, para fazer você negar o Senhor, por quê, irmãos? Porque se mata na hora, às vezes você não erra, mas se está ali, glória ao Senhor, caminhando, como nós estamos espiritualmente falando, irmãos, numa trilha, glória ao Senhor, para chegar ao céu, você imagina, irmãos, se ele sentisse aquele fogo que matou quem estava levando eles para lá, glória ao Senhor, talvez eles não suportariam, talvez eles morreriam, glória ao Senhor, espiritualmente falando, eles iam falar, rei, peraí só um pouquinho, não, irmãos, o Senhor deu franqueza, entrou lá dentro, passeou, sabe quem estava lá? Um anjo do Senhor, glória ao Senhor, não tema Sadraque, Mesaque e Abednego, esse povo vai ver do que o nosso Deus é capaz, glória ao Senhor, pode levantar, glória ao Senhor, mesmo na dificuldade, fica de pé, vem aqui, vamos andar por aqui dentro dessa fornalha, que lá fora, eles vão enxergar que não tem 3 mais, tem 4, glória ao Senhor, você pensa que anda sozinho, você pensa que anda sozinha, você pensa que você está num fundo do poço, glória ao Senhor, no meio de uma tempestade, num furacão, numa prova que seja sozinho, não, tem um anjo do Senhor que está te acompanhando,
guardando, glória ao Senhor, está ali pego na tua mão, está te protegendo, está transformando o seu corpo, está transformando a tua mente, está transformando o teu coração, está fazendo você enxergar, glória ao Senhor, o poder do Senhor na tua vida. Te diz o Senhor, não há prova que vai te derrubar, não há fornalha de fogo ardente que vai te tirar dessa graça, não é, glória ao Senhor, a cova do leão com o leão faminto lá dentro que vai te matar, te diz o Senhor. Você só sairá daqui se você quiser, com as tuas próprias pernas, mas se você, glória ao Senhor, quiser ficar, quiser servir, quiser, glória ao Senhor, vencer, glória ao Senhor, eu estarei contigo até o final da tua vida, te diz o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, bendito é o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória ao Senhor, bendito é o Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Ah, Senhor, glória a Jesus, aleluia. E às vezes pensa, irmãos, mas como que vai acontecer? Que obra é essa? Glória ao Senhor, que todos vão ficar sabendo. Glória ao Senhor, você não precisa saber, você precisa confiar. Glória ao Senhor. E às vezes alguém, glória ao Senhor, que está de fora, vai ficar olhando e vai falar assim, mas como isso? Em tão pouco tempo, o Senhor mudou, o Senhor transformou, o Senhor preparou isso, o Senhor preparou aquilo. Ela só fala, ele só fala que foi preparação de Deus. Ele só fala, ela só fala que foi o Senhor que deu. Ela só fala, ele só fala que foi o Senhor que mudou. Mas cadê aquela raiva? Cadê aquele medo? Cadê aquele anseio? Cadê aquela tristeza? Glória ao Senhor, não tem mais. Mas por quê? O que aconteceu? Foi o Senhor que fez na minha vida. É um alarde para todo mundo que está à tua volta. Vê ou não é? Glória ao Senhor. E você vai vendo a sua vida melhorada, a sua vida caminhando. Glória ao Senhor. Mas por que isso, irmãos? Porque através de um grande choro, através de um grande tempestade, de um grande terremoto, glória ao Senhor, vem a bonança, vem um tempo de calmaria, sai o sol, glória ao Senhor, os passarinhos começam a voar, começam a cantar, glória ao Senhor, já começa a nascer flor, glória ao Senhor, o mato, a grama começa a crescer de novo depois de uma tempestade, de muita chuva, glória ao Senhor, aleluia, Senhor, é assim que o Senhor faz, irmãos, quando sofre muito daqui a pouco, o Senhor, glória ao Senhor, começa a dar um tempo de bonança, de temperança, de paz, de felicidade, de harmonia, glória ao Senhor, você vai ver os passarinhos cantar na tua vida, você vai ver as coisas, glória ao Senhor, dar certo na tua vida, glória ao Senhor, não teme este fogo ardente que você está passando, não abra a tua boca para adorar a estátua, glória ao Senhor, fique quieto, fique calma, glória ao Senhor, e o Senhor te livrará, e o Senhor te tirará, glória ao Senhor, porque Ele através dessa obra vai fazer uma grande obra, glória ao Senhor, com todos aqueles que estão na tua volta, vai enxergar o poder de Deus que nunca enxergaram, glória ao Senhor. Às vezes pensa assim, não, mas cadê Deus? Eu tenho medo de ir para o inferno, por isso que eu vou para uma igreja, glória ao Senhor. Não, vai entender que tem um verdadeiro Deus, glória ao Senhor, que faz entrar no fogo, na fornalha ardente e sair sem cheiro de fumaça, glória ao Senhor, que faz preparar, irmãos, que muda semblante, que muda a vida, que muda pessoas, glória ao Senhor, que dá gente nova, que faz a preparação de coisas novas, que faz aparecer onde não tem, que cria caminho novo, que você fala, da onde apareceu isso? Não sei, glória ao Senhor, mas o Senhor está fazendo na minha vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Quando o Senhor faz a obra, o adversário sai envergonhado. Estava lá no rei, o rei mudou o semblante para falar com os meninos. Quando viu que o Senhor tinha feito uma obra, Glória a Deus. o rei olhou dentro da fornalha de fogo ardente e falou assim, mas nós não colocamos 3, por que tem 4 lá? O adversário nesse momento, irmãos, Glória a Deus. se apartou do rei. Aleluia, Senhor. O rei voltou na sanidade e mandou tirar. Sadraque, Mesaque e Abednego, vinde, que eu estou vendo que vocês estão aí, mal saídos do meio do fogo. Glória ao Senhor. Tira essas coisas deles. E ali, irmãos, o Senhor entra no coração do homem, olhou para todo mundo e falou assim, em toda a província da Glória a Babilônia, Deus.
Reconhecemos o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego como o Deus que livra do fogo. O único que pode fazer isso. Glória ao Senhor. O único que consegue fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aquele, irmãos, que estava afrontado Santo Deus. foi rebaixado perante nosso Deus. O rei, que naquela época era a importância maior, não tinha nenhum homem acima dele. Era tido como um Deus na terra, porque o que ele falava, o decreto dele era verdadeiro, tinha que ser cumprido, por independente de quem era na província. Glória ao Senhor, no reinado. E ele teve que baixar o decreto dele Santo Deus. e colocar Deus por cima do decreto dele. Glória a É Deus. como se falasse, isso não vale nada. Tudo que nós fizemos aqui foi bobeira, porque esse é o verdadeiro Deus. Esse é o Senhor, glória ao Senhor. Glória a O Deus. Senhor desses três que fez essa grande obra. Nós não temos nada. Ele, como rei, irmãos, entendeu que ele precisava reconhecer Glória a o Deus. Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Verdade. Te diz o Senhor. Glória a Deus. Reconheça o Senhor como verdadeiro Deus. Glória a Deus. Reconheça o Senhor como força do teu braço. Reconheça o Senhor como luz na tua cabeça. Glória a Reconheça o Senhor como chão debaixo dos teus pés. Reconheça o Senhor como o norte da tua vida. Reconheça o Senhor, glória ao Senhor, como o teu Criador, como partícula dele, glória ao Senhor. Por que que você tem um sentimento espiritual? Porque uma Glória parte a Deus. dele está em você. Glória a Deus. Ele tirou a energia dele, irmãos, para colocar dentro de cada um. A ciência já comprova, irmãos, cada um tem um DNA diferente do outro. Glória ao Senhor. Há algo dentro das pessoas que a ciência não consegue explicar, mas já sabe que é diferente de cada um. Glória ao Senhor. É a partícula do Senhor dentro de você. O Senhor não te lançou fora. O Senhor não te quer longe. O Senhor, glória ao Senhor. Independente do que vocês estão passando, irmãos, te diz o Senhor, você é minha partícula, você pertence a mim, glória ao Senhor, você sente, glória ao Senhor, aquilo que você sente, porque dentro de você tem o meu sentimento, glória ao Senhor, dentro de você tem aquilo, glória ao Senhor, que eu quero me comunicar com você, aleluia, Senhor. Senhor, mas o meu às vezes parece que está tão fraquinho, são episódios, são tempos em tempos, lembra da palavra, mas de vez em quando está tão forte, não é verdade? Da mesma forma que de vez em quando está fraquinho, mas de vez em quando está tão forte, te diz o Senhor, mas nunca vai apagar da tua vida, glória ao Senhor, até no último dia que você respirar sobre essa terra, te diz o Senhor, eu estarei contigo. Glória a Deus. Dentro de você, você faz parte de mim. Glória ao Senhor. Eu não quero me desligar, eu não vou me desligar. Glória ao Senhor. Aleluia. É nós, irmãos, que puxamos a tomada como se fosse a tomada. É nós, irmãos, que tomamos a decisão. É nós que falamos assim. Quantos irmãos que falam assim, não, desse jeito não, irmãos. Desse jeito eu não consigo, eu não quero, eu não suporto, eu não posso com isso, glória ao Senhor, eu tenho tantos desejos, eu tenho tantos anseios. Não, mas por que sofrer desse jeito? Por que se sacrificar dessa forma? Glória ao Senhor. Olha aí como que está o mundo, olha o que nos oferece. É um mundo de oportunidade, é um mar de oportunidades. Glória ao Senhor, te diz o Senhor, é que você não enxerga a podridão por detrás. Glória a Deus. Porque quem está, glória ao Senhor, está feliz, não é mexido na vida deles, mas aquele que tenta servir ao Senhor, irmãos, já começa as provas, já começa as afrontas, já começa uma perseguição. E tudo que é difícil, você sabe que é verdadeiro, glória ao Senhor. Leva para uma empresa, eu tenho um sonho de entrar em tal lugar. Olha o quanto que é difícil você conquistar, irmãos. Glória ao Senhor. Eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, um curso. Quando é difícil, irmãos, glória ao Senhor, é porque é verdadeiro, te diz o Senhor. O fácil, palpável, glória ao Senhor, que você vai lá e simplesmente pega, tá ali. Você pode ver que toda coisa, irmãos, que pertence ao adversário, glória ao Senhor, tá ali. Glória ao Senhor, é um pratão assim, ó. Você chega, pegou, acabou. Santo Deus. Fácil, fácil. O difícil, irmãos, ele é verdadeiro. O difícil, ele tem um segmento para ir. Ele tem algo para você trilhar, ele tem um caminho para você passar. Glória ao Senhor. E a palavra vem para falar assim, ó, vira à esquerda, vira à direita, faz isso, não faz, glória ao Senhor. Se porta assim, se porta dessa maneira.
Aleluia, Jesus. Glória Glória ao a Senhor. Deus, Pai amado. Aleluia. Santo é o Glória a Senhor. Deus, Santo é Deus. Não te desprendas de mim, te diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não fuja. Jesus. Não solte o cabo. Glória ao Senhor, porque o Senhor, irmãos, em todos tem as partículas. E está lá, viva, pulsando. Glória ao Senhor. Num dado momento, a pessoa fala assim, Glória a Deus. mas eu não consigo ir mais. Glória a Deus. Mas eu não vou mais. Puxa, sai andando. Glória ao Senhor. Aleluia. Mas eu não consigo avançar do jeito que eu quero. Sai andando. Santo Deus. O Senhor está lá. O Senhor Glória. continua lá. Não muda nada para ele, irmãos. Para quem muda? Para nós. Glória a Deus. O que muda é para nós. Glória ao Senhor. Aí vai parecer no começo que vai ficar fácil. Agora eu estou livre. Glória a E Deus. vai, e roda, e vai para um canto, e vai para o outro, e faz da maneira que quiser. Glória ao Senhor. Glória a No começo sente um pezinho. Santo Deus. Mas será, hein? Daqui a pouco vai ficando fácil, vai ficando normal, vai acostumando. Daqui a pouco. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos sabem, irmãos, tantos que já sentaram nos bancos, congregou, músico, organista, do ministério, ou não, selado com evidência de novas línguas. Glória a Deus. Glória ao Senhor, que hoje nem ora. Glória a Nada, Deus. nada, nada, nada espiritual. Nada, nada. Nem Deus abençoe sai mais da boca. Nada, 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 nada. E não tá pesado mais. Santo Deus. Rotina. Sabe quando que talvez vai voltar na mente consciente dele? Quando ele estiver num beira, num leito de cama, uma enfermidade. Se for enfermidade, irmãos. Porque às vezes não dá tempo nem nisso. Acontece uma fatalidade que de uma hora para outra vai. Não dá nem tempo de clamar ao Senhor. Mas muito nós enxergamos. Glória E a não estou Deus. falando aqui, irmãos, que o Senhor vai fazer obra, não vai fazer. É o Senhor que faz. Mas Glória o a que o Deus. Senhor quer dizer? Às vezes muitos, no leito da enfermidade, aí começa a clamar ao Senhor. Aí começa, Senhor, me perdoa. Senhor, cadê todo mundo que Glória estava a Deus. comigo? Glória a Deus. Cadê aquilo que eu era o bom? Que eu ia para um lado e ia para o outro. E eu pagava as coisas para alguém. E eu vivia cheio de gente do meu lado, do meu redor. Glória a Deus. E agora eu estou aqui nesse leito, estou sozinho, estou perecendo, glória ao Senhor. Sozinho. Daqui a pouco o Senhor manda uma visão para o diácono, Glória a manda uma Jesus. visão para a Piedade. Vai visitar aquele lá. Senhor, quem é? Não pode? Conversa com o irmão, irmão, o Senhor confirmou, vem buscar a palavra. O Senhor fala, vai que eu sou contigo. Glória a E Deus. você chega lá. Quando você chega, irmãos, na porta, e às vezes o Senhor fala assim, pode saudar. Você sauda, a paz já entra dentro da pessoa. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Mas esse é para quem o Senhor tem misericórdia. Porque para alguns não cabe essa sorte. Verdade, Senhor. E não é injustiça da parte do Senhor, pelo contrário, é justiça da parte do Senhor. Porque é só o Senhor que conhece todos os corações. Glória a Deus. Todo mundo. Verdade, Senhor. Quem é, quem não é. O que fez, o que não fez. Como é que tá, como é que não tá. Só o Senhor, irmãos. Verdade. Perguntar assim, como é que tá os irmãos? Eu vou falar assim, tá todo mundo bem. Todo mundo bem. Todo mundo sorriu, todo mundo saudou, todo mundo cantou. Todo mundo joelhou para Glória a orar. Deus. Glória ao Senhor. Mas o Senhor que sabe como tá todos os corações. Glória a Certinho. Deus. Que nível que tá, como que recebe, como que não recebe. Glória ao Senhor. O que pegou da palavra, o que não pegou, Glória a Deus. o que era necessidade, o que não era, o Senhor que sabe, irmãos. Eu não consigo falar assim, Glória a Deus. mas o Joacir pegou aquela parte da palavra ali, era para ele. Não, irmãos. A palavra ela é aberta. Glória a Deus. Foi mencionado o diácono, a piedade, mas quem garante? Às vezes essa parte é o irmão que está Glória a assistindo. Jesus. Verdade. Glória ao Senhor. O Senhor comanda tudo, irmãos. Entenda isso. O Senhor comanda todas as coisas.
Glória ao Senhor. Fornalha de fogo ardente. Glória a Deus. Tem uns que estão lá dentro. Tem alguns que vão entrar. Mas o Senhor mandou essa palavra para te preparar hoje. Glória a Deus. Amém, Pai amado. Se você tiver espiritualidade nesta noite, Glória para a entender Deus. essa palavra, nem o fogo você vai sentir. Glória a Você Deus. vai andar por cima do fogo. Você vai estar atado. Glória ao Senhor. Sabe o que é a atadura? Glória ao Senhor. Glória a Deus. Revestimento do Senhor nesta noite. Senhor, me livra, te diz o Senhor. Não posso te livrar. Posso te ajudar. Glória ao Senhor. O anjo já está prescrito na missão. Glória a Ele Deus. está assim, irmãos, como se estivesse num avião e fosse o momento de pular. Glória ao Senhor. Daqui a pouco alguém chega e fala assim, mas é um outro anjo que troca. Às vezes o Senhor manda um outro para acompanhar numa missão mais árdua, mais dura. Fala, filho, vem um pouquinho para cá, nós vamos mandar esse daqui, porque ela precisa, glória ao Senhor, não se incomode com isso. Ela precisa desse aqui agora, faz parte para esse aqui. Ele se voluntariou para essa parte da vida dela, para essa parte da vida dele. E está chegando. Glória a Deus. E quando chegar, glória ao Senhor, receba com alegria, entra na prova com alegria. Glória a Deus. Que isso? Que pregação é essa de entrar na prova com alegria? Entendimento, irmão. Glória Entra a na Deus. prova com entendimento, entra na prova, glória ao Senhor, com discernimento. Glória ao Senhor. Por quê, irmãos? Não vai te matar. Glória a Não Deus. vai te afundar, te diz o Senhor. Porque se você entra na prova sem entendimento, sem discernimento, você vai afogando. Senhor, igual Pedro em cima das águas, Senhor, me ajuda, glória ao Senhor, estou caindo. Te diz o Senhor, glória ao Senhor, entra com entendimento, entra com fé. Pode falar que eu estou nesse negócio. Pode falar que eu estou nesse negócio junto contigo. Pode falar que eu vou te livrar. Aleluia, Senhor. Entra com fé, irmãos. Palavra de fé. Glória a Deus. Não para, não. Não desanima, não. Não dê um passo para trás, não. Glória ao Senhor. Senhor, mas eu tô sentindo a quentura. Parece que aqueles três não estavam sentindo a quentura da fornalha. Glória ao Senhor. Te diz o Senhor, pode sentir, mas vai. Vai caminhando, você vai ver. Que vai ser como um frescor. Você está sentindo só isso aqui. Quando você passar de uma barreira, você não sente mais nada, te diz o Senhor. Glória ao Senhor. E isso vai ser um atrás do outro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Independente do que aconteceu, Santo irmãos. Deus. Aleluia. Se você entender essa palavra, se você se preparar dessa maneira, o teu lugar no céu está garantido. Glória a Deus. Glória ao Senhor. A tua casa está garantida de volta. Amém, meu Pai amado. Glória a Deus. A fisionomia dos teus anjos amigos está garantida de você ver novamente. Glória a Deus. A alegria que te tomava no céu, glória ao Senhor, vai entrar novamente na tua alma. Glória a Deus. Você vai viver, glória ao Senhor, como você nunca viveu no céu. Você vai ter o que você nunca teve no céu. Glória ao Senhor. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Você vai ver o tanto de coisa que eu preparei, porque eu sou o Deus da surpresa. Eu sou o Glória a Senhor do novo, do renovo. Glória ao Senhor. Não tem, irmãos, glória ao Senhor, mesmice no céu. Tudo é novo, glória ao Senhor, te diz o Senhor, eu estou ansioso para te mostrar todas as coisas novas que eu fiz nesse Glória a período, Deus, glória ao glória a Senhor, Deus. que eu preciso te mostrar, mas você precisa voltar, te diz o Senhor, você vai se alegrar junto comigo daquilo que eu criei, você vai ver o quão benéfico vai ser para todos, glória ao Senhor, você vai ver a alegria que está aqui no teu retorno, te diz o Senhor, mas tem que vencer. Tem que passar por isso aqui nesta terra. Glória ao Senhor. Não tem outra maneira, te diz o Senhor. Eu não posso te pegar aqui, te fulminar, glória ao Senhor, e te levar para lá do jeito que você está. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Mas o céu está te aguardando. Glória a Deus. O Senhor está te Amém, aguardando. Pai amado. Aleluia. Glória ao Senhor. Estão todos Glória a Deus. nos aguardando, Glória a irmãos. Deus. Verdade, Senhor. É a palavra. Deus seja louvado. Amém.